Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal para mais um conteúdo edificante e esclarecedor da Palavra de Deus. Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e é um tema que julgo ser um dos temas mais importantes da Bíblia Sagrada, que é a maior promessa que Jesus já nos fez. Você sabe qual é? Bom, se você não sabe, vai saber daqui a pouco. Mas antes, eu quero agradecer a você que já me segue aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, nas outras plataformas digitais, tá bem? O meu muito obrigado a você. Compartilhe o nosso conteúdo, não esqueça de deixar um joinha. A você que não é inscrito ainda, se inscreva. Vai ser um prazer poder estar com você aqui nos nossos vídeos e edificar você através da palavra de Deus de alguma forma. Pronto. Dito isto, nosso tema de hoje é a maior promessa que Jesus nos fez. O nosso texto base de hoje está em 1 João, capítulo de número 2 e o verso 25. Minha Bíblia já está aberta aqui, eu quero ler com você, tá bom? Diz assim: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. João está enfrentando algumas dificuldades no seu pastoreio, na mensagem em que ele está pregando aos irmãos, à Igreja de Cristo na sua época, e João vem como defender o Evangelho, a palavra de Deus, falando sobre a única e maior promessa que Jesus nos fez, que é a vida eterna. Olha, dentre muitas promessas que a Bíblia vai tratar, são cerca de 8.810 promessas, elas são subdivididas pelo menos em 5 tópicos, 5 pilares. Eu quero aqui deixar para você esse conhecimento que eu acho que é importante, tá bem? O primeiro pilar, a primeira categoria de promessas que a Bíblia vai relatar, são promessas que Deus fez ao homem. É um total de 7.487 promessas. Isso representa cerca de 85% aí no contexto geral, tá bem? Então, a primeira categoria de promessas são promessas que Deus fez ao homem. A segunda categoria de promessas são promessas que homens fazem a outros homens, tá? Isso representa um número de mais ou menos 991 promessas bíblicas de textos, histórias que homens fazem promessas a outros homens. A terceira categoria de promessas são promessas do homem para com Deus, votos, promessas e assim por diante. Isso tem um total de 290. A maior parte dessas promessas do homem para com Deus estão no livro dos Salmos, cerca de 235 promessas. A quarta categoria de promessas que eu quero mencionar aqui para você são promessas feitas pelos anjos. Isso mesmo, um total de 28 promessas. E 23 delas, olha que curiosidade legal, está no Evangelho de Lucas. É isso mesmo. A quinta categoria, que é também muito interessante, são promessas que, dentro de um contexto que o diabo fez para alguém, em alguma situação. É isso mesmo, é um total de 2 promessas que a Escritura revela que o próprio diabo fez. Isso aqui é muito interessante também, vai aí como um auxílio para o teu conhecimento, tá bem? Meus amados, olha, apenas a título de curiosidade, há apenas um livro na Bíblia que não contém nenhuma promessa, tá? Esse livro é a epístola que Paulo escreve a Tito. Não há nenhuma promessa nessa epístola. Isso também é muito interessante, é importante nós sabermos. Esta carta, esse legado, essa epístola que João está escrevendo aos irmãos tem como objetivo tirar as dúvidas desses crentes daquela época de como era servir a Deus, de como era viver para Deus, de como era adorar a Deus e como que se tinha uma vida cristã, qual era o comportamento, no que eles tinham que acreditar. É bem verdade que a gente precisa compreender que era uma época onde surgiram muitos falsos profetas, muitos falsos mestres,
com ensinamentos e doutrinas totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus nos ensina, que na época para eles eram os ensinamentos de Jesus. E João então vem, João como testemunha ocular, aquele que andou com Jesus, aquele que viveu todo o ministério de Jesus ao lado dele, aquele que era o amigo mais próximo, o mais chegado, aquele que colocava a sua cabeça no peito de Jesus para aprender de suas palavras. João vai ensinar a esses crentes, novos crentes, como ter uma vida cristã que agrada a Deus. E qual o objetivo de tudo isso? E o objetivo de tudo isso nada mais era do que obter a vida eterna. Porque na perspectiva de João, a promessa maior, ou a única promessa que vale a pena ressaltar para esses crentes, é que Jesus nos prometeu apenas a vida eterna. E a vida eterna é como um combo. Ela não coexiste por si só. É uma série de fatores, que é um conjunto de coisas que nós temos então, a partir disso, a vida eterna. E como é que isso acontece? Qual é esse caminho a ser trilhado, né? Se nós abrirmos a nossa Bíblia agora, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3 e o verso de número 16, vamos ver o que está escrito? Olha só que interessante, é o texto áureo da Bíblia, esse texto. Verso de número 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, eu vou ler para você, tá? Diz exatamente assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus entendeu que o homem estava caminhando a passos largos para o inferno, até porque o salário do pecado é a morte, e não havia salvação para o homem. Deus já não suportava mais o sacrifício de animais. Então o texto diz que Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, a fim de pagar o preço, a dívida, que era a dívida do pecado. E sendo assim, havia um objetivo, e o objetivo de Deus era salvar a humanidade, era dar vida eterna à humanidade, porque o pecado estava tirando a vida eterna que Deus tinha proposto para o homem. Então Jesus vem, morre na cruz do Calvário e salva a humanidade de seus pecados, permitindo-lhes viver pós-morte uma vida eterna. Olha que coisa legal de nós entendermos aqui. Isso aqui é muito bom. Por quê? Porque há todo um caminho a ser traçado. Então, o primeiro Deus entregou Jesus, morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E agora? Agora Jesus, do seu ministério, lá no capítulo 11 de Mateus, vamos ler? Capítulo de número 11 de Mateus, vai dizer assim para nós, o verso de número 28. Eu deixei marcadinho aqui e eu quero ler com você. Olha só o que diz o verso 28 do capítulo de número 11. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o maior convite de Jesus. É o convite à salvação, a um homem cansado de viver uma vida de pecado, uma vida de desgraça, a se reconciliar com o seu Criador. E aqui Jesus revela que ele é o Filho de Deus encarnado que veio para salvar. Esse é o maior convite da Bíblia Sagrada. Mas não para por aí. Aí a gente tem que ir lá para o livro do Evangelho de João, no capítulo de número 1. Vamos para o capítulo de número 1 e o verso de número 12. Olha o que está escrito. Olha que caminho interessante. 1 e verso de número 12. Diz assim, deixa eu achar aqui. O verso de número 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Olha que interessante. Jesus vem, morre na cruz, faz o maior convite: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. E agora João está dizendo: a todos quanto creem e receberam, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Ora, que coisa interessante!
Quando você crê, recebe, você tem direitos, mas também tem deveres como filho. Isso aqui é muito lindo, é muito interessante, porque também João, no capítulo de número 14, vamos lá, 14, e o verso de número 2, vai dizer assim: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Aqui Jesus está prometendo aos seus discípulos que está indo para o Pai, mas que volta para buscá-los e levá-los a um lugar de paz, de gozo, de eternidade, de delícias. Essa é a promessa de Jesus. Perceba que há todo um caminho, uma construção para se chegar à vida eterna. E nessa hora, você que está me ouvindo aí agora, a pergunta de Deus para você é: como é que está a sua perspectiva, a sua mente, a sua cabeça, o seu conhecimento com relação à vida eterna? Aonde você vai passar a eternidade? Aonde você vai viver pós a morte? No inferno, com o diabo, com seus anjos, ou com Deus num céu de glória, na maravilhosa Jerusalém? Você precisa se perguntar aonde você vai passar a sua eternidade, porque o tempo que nós vivemos aqui ele é muito breve. Somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem. A nossa passagem aqui é curta, é rápida, mas é aqui que nós precisamos entender que decisões precisamos tomar para agradarmos a Deus, para vivermos com Deus em comunhão, porque só existe um caminho, que se chama Jesus de Nazaré. Para se alcançar a salvação, precisa entrar pela porta chamada Jesus. Para alcançar a vida eterna, precisa recebê-lo como o único, suficiente Salvador da sua vida. Você já aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Já? Então, Deus te abençoe e te guarde. Você ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Eis que o momento é oportuno. Deus está te convidando a você passar a eternidade com Ele. Então não perca tempo agora. Dobre o seu joelho. Não pode dobrar o joelho? Não tem problema. Feche os seus olhos. Ore, fale ao Senhor, confesse a Jesus como Salvador da sua vida, para que você possa viver uma vida vitoriosa e também viver uma eternidade ao lado daquele que te amou primeiro, porque Ele te amou primeiro. Entregou a vida por você, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, apertar o sininho, deixar o joinha, se inscrever no canal. Um abraço, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.